Em Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. Bom, e vamos para Londres. Alô, Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia, Josival. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. Terça-feira agitada aqui na Europa. Na Inglaterra, o governo deixou claro que já tem um plano B para o Brexit, para a separação sem nenhum acordo com a União Europeia. Isso é o destaque, é o assunto principal dos jornais aqui no Reino Unido hoje, porque foi uma cartada da primeira-ministra Theresa May para colocar mais pressão nos negociadores europeus que andam enrolando muito os britânicos. Não houve nenhum avanço, os britânicos também não ajudam nessa negociação por causa das incertezas políticas. Fala-se de troca de governo, troca de ministros e tudo mais, e no final das contas a negociação vai sendo protelada. Março de 2019 está chegando, pouco tempo, né, para os empresários, para as empresas, para o setor jurídico, para todo mundo se preparar para esse rompimento, para essa ruptura dos britânicos com os europeus, e por isso a pressão exercida agora pela primeira-ministra Theresa May, também para deixar claro que não tem retorno, porque até hoje muita gente aqui no Reino Unido acha que é possível sim reverter o Brexit, fazer quem sabe uma nova votação, adiar esse divórcio europeu. O outro assunto de destaque é na Espanha, claro, porque o governo da Catalunha pode fazer hoje o anúncio oficial da ruptura também, da separação da Catalunha da Espanha. Houve uma reunião nessa manhã, o início de tarde lá na Espanha, porque a diferença de horário são 5 horas, né, em relação a Brasília. Houve hoje essa reunião logo cedo do governo catalão para definir qual vai ser a postura depois do referendo. Até agora não foi feito esse anúncio, já passou o prazo, inclusive, que a lei separatista aprovada no parlamento catalão previa depois da divulgação dos resultados oficiais da votação. Esses resultados, como a gente sabe, terminaram com 90% de apoio à separação, porém existe aquela história de que quem era contra a separação nem foi votar. Então, no final das contas, esse resultado ele não significa o que pensa de fato toda a população catalã. E foi confirmado um pronunciamento do presidente de governo catalão, o Carles Puigdemont, para 6 horas da tarde no horário lá da Espanha, 1 da tarde no horário de Brasília. E a expectativa é de que neste pronunciamento, hoje à tarde, ele vá anunciar a separação do país, ou pelo menos dizer o que ficou definido até agora, porque não se sabe também se ele vai levar essa decisão até a última consequência, porque ele não tem o apoio da Europa, de nenhum país aqui da Europa. Ontem mesmo a França chegou a dizer que não vai reconhecer essa declaração unilateral da Catalunha. O governo central da Espanha, de Madrid, se recusa a negociar, e no final das contas a Catalunha está isolada mesmo. Se de fato anunciar a sua separação unilateral, considerada ilegal e inconstitucional pela Justiça da Espanha, terá que bancar isso sozinha e buscar apoio, tentando se manter independente. Mas tudo isso a gente vai saber hoje no final da tarde, ou no horário da Espanha, né, começo da tarde aí no Brasil, quando houver esse pronunciamento oficial de Carles Puigdemont, que é o presidente de governo catalão, Josival. 13 horas pelo horário brasileiro, o mundo vai estar ouvindo a Espanha, né? Para ver o que vai dar. Sem dúvida. Principalmente aqui na Europa, Josival, porque as consequências elas ainda são incertas, né? A região está sofrendo muito porque o governo de Madrid facilitou as leis para as empresas saírem de lá. É uma pressão enorme que está sofrendo o governo da Catalunha, porque grandes empresas da região, que é uma das mais ricas, né, da Espanha, elas já saíram, estão transferindo suas sedes para outros estados, e já tem uma consequência disso que os jornais hoje noticiam, que a Catalunha já deixou de ter um dos maiores PIBs da Espanha só com essa saída das grandes empresas. É claro que existe também uma retórica muito forte do governo de Madrid para tentar influenciar as decisões que são tomadas lá, mas de qualquer forma as consequências já são sentidas. A situação é gravíssima, porque claro que é uma discussão, e é interessante os jornais discutindo a questão histórica, né, de toda a construção. Aí fazem uma salada colocando a questão do século XVIII, a Guerra da Sucessão Espanhola, a luta entre dos Bourbons com os Habsburgos, tal. Há toda uma construção histórica. Antigamente era de rei e príncipe. Rei e príncipe, para justificar uma suposta autonomia da Catalunha. Agora, isso que você destacou, tem essas questões econômicas, e a grande questão, por exemplo, por que a França fala isso? Porque a França tem, por exemplo, não só, mas, por exemplo, a Córsega, né? Exato. A Córsega, até recentemente, você tinha atentados terroristas, tal. Então, e a Inglaterra tem o Reino Unido seus problemas, e outros, né? Quer dizer, isso aí poderia desatar uma situação incontrolável na Europa. O que está fazendo o governo da Catalunha é de uma irresponsabilidade enorme. Vai ficar isolado e vai ter que dar um passo atrás.
porque não tem condições de proclamar independência e achar que vai ser reconhecido tal. A Catalunha não é Kosovo. Kosovo é nada, por exemplo, na Sérvia. Kosovo é no sul da Sérvia, fazia parte da antiga Iugoslávia, né? Kosovo não tem mínima importância, a Catalunha não, inclusive pela localização geográfica, né? Como é que tá a Escócia aí com a Inglaterra? Tá tranquilo? Depois da votação, né, Josival, a situação se acalmou, mas aí eles buscaram uma nova desculpa para reativar o discurso separatista, e que foi o Brexit, né? Porque os escoceses, na imensa maioria, votaram para continuar na União Europeia. Isso. Né? Mas o Reino Unido é composto de 4 países, então a Inglaterra, o desejo da Inglaterra e do País de Gales prevaleceu. Mas ainda existe sim essa conversa de convocar um novo referendo, talvez para 2020, mas é uma situação que está bem mais tranquila agora, depois do referendo que foi autorizado pelo governo de Londres, né? E os escoceses, mais uma vez, não foi nem a primeira vez que eles votaram, eles decidiram permanecer no Reino Unido, e não existe ambiente político para uma nova separação, não, viu, José? Ok, Ulisses, bom dia, bom trabalho para você. Obrigado, Josival, bom dia a todos, até amanhã.